Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Paulo Henrique mais uma vez aqui com vocês. Desta vez estou aqui para falar sobre as estruturas dos verbos da língua inglesa, o que vem a ser forma base, o que vem a ser infinitivo, o que vem a ser o particípio do presente, o particípio do passado e assim por diante. Tá? Isso daí foi uma dúvida enviada por uma seguidora nossa e estamos aí para sanar essa dúvida aí, tá? E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí pra gente, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. A primeira coisa é a base form, a forma básica de um verbo. Nada mais é que a própria palavra do verbo, sem nada antes, sem nada depois do verbo, é a palavra base do verbo. Por exemplo, comer, eat, beber, drink, trabalhar, work. Então, é a forma base, a palavra base do verbo. Vejamos alguns exemplos e aonde nós aplicamos a base form. A primeira, I eat a lot for lunch. Eu como muito no almoço. Então ela é usada na estrutura do simple present tense. I eat, eu como. Segundo exemplo, I don't drink beer. Eu não bebo cerveja. Ela é usada sempre após os verbos auxiliares dos modos simples da língua inglesa. Terceiro exemplo, I can speak English. Eu posso falar inglês. Então, ele é usado sempre após os modal verbs, pois os modal verbs exigem que se use a base form após eles. Eat your meal. Coma a sua refeição. Olha lá. Eat your meal. O modo imperativo. O modo imperativo da língua inglesa é sempre o verbo na forma base. Eat, coma. Eat your meal, coma a sua refeição. Agora vamos ver o que vem a ser o infinitive, que é o infinitivo. O infinitivo nada mais é que a partícula to antes do verbo. Então, ali, to eat, comer, to drink, beber, to work, trabalhar. Então, nada mais é que a partícula to antes do verbo. Vejamos ali alguns exemplos. E quando que eu uso, professor? Alguns verbos exigem o uso do infinitivo após eles. Por exemplo, I wanna eat my lunch now. Eu quero comer o meu almoço agora. Olha lá, o verbo want foi seguido de to eat. She needs to buy a new car. Ela precisa comprar um carro novo. O verbo need foi seguido de to buy, infinitivo. Would you like to order your meal now? Você gostaria de pedir a sua refeição agora? Olha lá, would you like é sempre seguido de infinitivo. Would you like to order? Tá? Vejamos agora o que vem a ser o gerund, que é o gerúndio, ou atualmente o nome muito utilizado é present participle, particípio do presente. Nada mais é que o verbo com a terminação ing, que é o NDO do português. Por exemplo, o verbo eat mais ing, eating, comendo. O verbo beber, drink, mais o ing, drinking, bebendo. O verbo trabalhar, work, mais o ing, working, trabalhando. E quando que eu utilizo o gerund ou então o present participle? Ele é usado na estrutura dos modos contínuos da língua inglesa. Quais seriam os modos contínuos? O present continuous, present perfect continuous, past continuous, qualquer tempo verbal que tenha o nome continuous. Por exemplo, I am eating an apple now. Eu estou comendo uma maçã agora. Isso daí é o present continuous do inglês. I have been working here for 10 years. Eu estou trabalhando aqui há 10 anos. Isso daí é um present perfect continuous. Então essa é a aplicação do gerúndio. Porém, o gerúndio também ele forma adjetivos em inglês. Por exemplo, o verbo interessar, interest, mais o ing forma interesting, que é o adjetivo interessante. O exemplo, English is very interesting. O inglês é muito interessante. Ele também forma substantivos. Ali, no caso, o verbo ler, read, mais o ing, formou reading, leitura. O exemplo,
Reading is an important skill to be developed. A leitura é uma habilidade importante a ser desenvolvida. Tudo bem, pessoal? Vejamos agora o past participle, particípio do passado. Então, em inglês, nós temos os verbos irregulares, aquela lista que nós temos que memorizar. Então, aí a lista é sempre formada por 3 colunas. Base form, a forma base do verbo. O simple past é a forma dele no passado. E o past participle, que é o particípio do passado. No caso, o verbo comer, eat, o passado dele, ate, e o particípio do passado, eaten. No caso do verbo quebrar, break, o passado dele, broke, e o particípio do passado, broken. No caso do verbo beber, drink, o passado dele, drank, e o particípio do passado, drunk. Temos em inglês os verbos regulares. O que é o verbo regular? É aquele verbo cujo passado e o particípio do passado têm a terminação ed. No caso, o verbo estudar, study, o passado, studied, particípio do passado, studied. O verbo morar, live, o passado, lived, particípio do passado, lived. O verbo fechar, close, particípio do passado, passado simples, closed, e o particípio do passado, closed. Então, essa terceira coluna aqui em azul é o past participle. Ah, tudo bem, professor. Mas, quando eu utilizo o past participle? Vejamos ali, ele é usado na estrutura do modo perfeito da língua inglesa. O present perfect, o past perfect, o future perfect. Então, vejamos ali alguns exemplos criados. O primeiro, I have eaten an apple. Eu comi uma maçã. Isso daí é o present perfect tense. Então, em todos os modos, em todos os tempos do modo perfeito da língua inglesa, nós vamos aplicar o past participle. She had seen me before. Ela tinha me visto antes. Então, nós temos aí um past perfect, um passado perfeito. Então, todos os tempos verbais do modo perfeito da língua inglesa utilizam o past participle. Ele também é usado na voz passiva. O terceiro exemplo nosso. My watch was stolen last week. O meu relógio foi roubado na semana passada, na última semana. Então, isso se trata de uma voz passiva. O past participle entra na estrutura da voz passiva. E o particípio do passado também é usado como um adjetivo. Por exemplo, eu sou interessado em inglês. I am interested in English. Interested deriva do verbo interest, interessar, que é um verbo regular dentro da língua inglesa. Interested, interessado. Meu braço está quebrado, eu caí da minha bicicleta. My arm is broken, I fell off my bike. Então, broken é um particípio do passado, do verbo break, que é o verbo quebrar. My mom is very irritated today. Minha mãe está muito irritada hoje. Irritated deriva do verbo irritate, que é um verbo regular dentro da língua inglesa. Tá bom, pessoal? Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí, o seu joinha e acompanhe o meu trabalho aí nas redes sociais, através da minha escola, o @CentroYankee, ou o meu canal aqui no YouTube, Professor Paulo Henrique. Um grande abraço a vocês e até a próxima.